Olá, meu nome é Victor De Gasperi, eu sou psicólogo clínico e escritor. E olha, hoje a gente vai falar sobre relacionamentos que esfriaram. E aí, ele esfriou? Passou um tempo que vocês já estão juntos? Ou esfriou logo no início? Bom, a gente vai entender hoje 5 atitudes para reverter essa condição, seja qual for o tempo, a vivência, a experiência que vocês estão tendo nesse casamento. Então, vamos nessa. Olha, é muito importante que você preste atenção nos 5 passos, que eles foram colocados de uma forma cronológica, para a gente ir entendendo cada vez mais o que um ajuda o outro a seguir. E por isso a gente começa pelo seguinte. Primeiro, não esconda o assunto. Gente, que coisa pior do que você esconder o problema? Deixar ele subentendido, na sombra ali para ser percebido, de repente, magicamente as coisas se resolverem. Não dá certo, não dá certo. Só piora. A gente tem uma máxima na psicologia que quando a gente coloca um monstro na luz, ele se desfaz. Podemos entender o oposto dele. Quanto mais o monstro fica na sombra, mais ele cresce, mais ele se alimenta. Um problema sempre precisa ser olhado, conscientizado, né? Trago para a luz da consciência. E esse é o caso. Então, não esconder o assunto é começar a tratar disso. E não há problema não esconder. A gente fica resistente por quê? Bom, se eu não esconder um problema, se eu trazer ele aqui para o nosso debate, vixe, a gente vai falar de um monte de coisas, a gente vai tocar em um monte de feridas. Isso causa mesmo um desconforto, um medo que te faz ter uma aversão imediata. Eu não quero lidar com isso, mas é o único caminho de resolução possível. Então, comece não escondendo, proponha começar a falar disso, toque no assunto e aí vamos ver para onde a gente caminha. Segundo, entenda o que ficou para trás. Isso é muito importante porque é muito comum nos relacionamentos a gente entender ali no início coisas muito gostosas que a gente vive. Afinal, é onde a gente se apaixonou, resolveu ficar junto, começar um namoro, a se casar, morar junto, seja lá o que for. Então ali provavelmente guardam muitas preciosidades que são de vocês. E aí vai avançando e seja por qual motivo for, algumas coisas ficam para trás. E olhar para trás não tem um significado de vamos repetir o que vivemos ali. Não é sobre isso. Mas você acessar a capacidade de vocês de que coisas boas existem, são possíveis. E aí a gente vai entendendo como que essas coisas podem ser aplicadas hoje. Então passou 15 anos de relação, passou um ano, passou 6 meses, passou 3 meses, sei lá quanto tempo for, o que tinha que ficou para trás, que era muito valioso e importante, que hoje está fazendo falta. E junto a isso, a reflexão de como essas coisas podem, a essência de tudo isso, pode habitar o nosso dia, com os nossos costumes atuais, com o nosso modo atual, o nosso ritmo de hoje em dia, e aí sim entendendo o que ficou para lá. 3. Entenda o que está acomodado. Conversa muito com o que ficou para trás, mas o que está acomodado está aqui no presente e é importante entender que é algo que está sendo vivido, mas de uma forma muito repetida, de uma forma que não se mexe, de uma forma que não tem renovação. Então não é nem algo que necessariamente não veio junto, é algo que até veio, mas ficou de um lugar que já não nos serve mais, ou está de um jeito que deveria ter sido já redescoberto, reinventado e não está rolando. A gente pensa, a primeira coisa, muito socialmente é comum pensar no sexo. É um sexo acomodado, que não se tem mais procura, não se tem mais renovação, é sempre da mesma forma, no mesmo tempo, os sinais são sempre óbvios. Ou a rotina, a gente não viaja mais, a gente não faz mais nada, os passeios são sempre os mesmos amigos, os mesmos lugares. O que está acomodado? Se for coisas que estão repetidas, mas estão funcionando, tá assim há bastante tempo, mas a gente gosta, tá tudo bem, não é um problema nenhum. A gente está falando daquilo que incomoda e não muda. Incomoda e continua. Então, acomodado no máximo da rotina, ao ponto de não ter movimento nenhum. E sem movimento, só a repetição, obviamente a gente vai eternizando nessa relação uma naturalização do que não vai bem. Atitude número 4. Expõe os desejos livremente. Essa é a hora de reinvenção, de redescoberta de vários pontos. E aí é ótimo que a criatividade, a exposição, a expressão esteja livre. Então, peraí, deixa eu pensar livremente aqui o que poderia ser legal, o que eu tenho vontade de viver junto, separado, sozinho, com a família toda, só a dois, sei lá. Mas gostaria de viajar, gostaria de almoçar fora, gostaria de almoçar mais vezes, gostaria de ir num parque, gostaria de ter mais diversão. Pode ser que você não saiba ainda o que é, como fazer. Quero me sentir mais feliz, quero me sentir mais animado, quero dar mais risada. Faça essa pesquisa consigo mesmo e compartilhe com o outro, e de forma livre. Depois vocês vão filtrando, afinando, refinando e entendendo o que pode ser aplicado, como, de que forma, dividindo os gostos, dividindo as intenções, entendendo como que isso conversa com os dois. E aí sim, mas sabe essa coisa de sonhar? Sonhar livre, pensar, imaginar, criar sobre a relação?
importante. Depois vocês refinam e vejam o que é concreto, o que é possível, o que vocês querem e o que vocês vão realizar. E número 5, mude a atitude, mas sem exagero. Esse sem exagero, na verdade, está no sentido de não mudarmos agora com exagero. Pode ser que haja uma transformação gigante, de uma coisa daqui que vai para outro lugar completamente diferente. Isso vai ser ótimo, tá tudo bem. Mas é importante que isso talvez seja gradual. Não porque você vai com o pé no freio, mas porque atitudes muito impulsivas, ainda impensadas, que vão só para o estereótipo, por exemplo, eu quero mudar aqui tudo isso, esse casamento, essa relação, esse namoro. Não, então a gente vai passar uma semana nas Ilhas Maldivas, sabe? Pode ser super legal, pode ser ótimo, não estou falando que é ruim fazer isso, é incrível, mas não deposite a ideia de que é essa mudança que vai consertar tudo. Então mudar sim, mas de um jeito interno, com reflexão, com pensamento, com compartilhamento entre as pessoas e entendendo como os novos comportamentos, ideias, insights vão instalando entre vocês. E pode ter coisas fantásticas como uma super viagem, mas não entender que essa mudança super exagerada, de um ponto para outro, do nada, que vai resolver. Pode dar um estímulo legal, mas não aposte só nisso. Compreenda essa atmosfera de mudança e aí sim as coisas vão se concretizando para um lugar melhor. Bom, galera, é muito importante a gente naturalizar essa experiência humana de ter transformações, de vivendo mudanças e mais do que isso, compreendendo a hora que as coisas não estão boas. Faz parte do jogo. Não destrua uma ideia de casamento, uma ideia da relação com o outro, porque alguma coisa não vai bem, porque esfriou, porque não é como você imaginava. Calma. Reinvenção. O ser humano é assim. Olhe para a sua própria vida, veja o seu caminho, veja quantas reinvenções foram necessárias para você criar presentes e futuros prósperos. Mesma coisa para as relações. Então, olha, pense sobre esses pontos, reflita, coloque em prática com paciência, com generosidade, que a transformação tende a acontecer. Muito obrigado por assistir até aqui, por confiar nesse vídeo, nesse conteúdo, confiar nas minhas palavras. Convido você a se inscrever no canal se gostou, curte o vídeo, clica no sininho para receber as notificações das próximas reflexões e comenta aqui sua experiência, seu comentário, o que você pensa que pode complementar a nossa ideia. Eu desejo que você seja feliz e estamos super no caminho certo. Um beijão!